Como eu havia prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar um pouco sobre as suculentas. Mas antes, coloca aí nos comentários se você já deixou alguma vez uma suculenta morrer. E na sua opinião, o que foi que aconteceu? Será que foi pouca água ou muita água? Ou porque ficou esturricada no sol? Ou porque estava muito na sombra? O que é que você acha? Mas antes também gostaria de falar um pouco sobre o vídeo da próxima semana. Eu vou usar um pedaço de porcelanato para fazer uma linda flor. E você vai ver a vantagem de se usar porcelanato ou cerâmica para fazer esses enfeites de parede, como pássaros, flores, borboletas, porque é vantajoso usar porcelanato ou cerâmica em vez de madeira. Então, na próxima semana. Agora vamos passar para as suculentas. Chegou a hora exata de tirar as suculentas do berçário. Aqui foi colocado só areia. Aí quando ela germina assim, sai as raízes, elas ficam um pouco lá de fora. Se deixar passar muito tempo, as raízes secam e ela morre. Então esse é o momento exato de se tirar. Pode ver aqui, ó, tá saiu as raizinhas já. Então agora é hora de plantar mesmo. Pronto, aí eu usei aqui barro com esterco, só isso. Já os vasos furadinhos para sair a água. E agora é só fazer o plantio das suculentas. Coloco ela aqui. Deixa a raiz dela coberta com o substrato, com o esterco com barro. E depois disso é só molhar. Manter a terra sempre úmida. Colocar água assim ao redor dela. Uma dica sobre plantio. Nunca plante a sua suculenta em um vaso só com barro vermelho, porque o barro vermelho ele não tem muitos nutrientes. Então é importante você sempre misturar o barro vermelho com substrato, porque você deve sempre lembrar o seguinte: o barro, quanto mais preto, mais nutrientes ele tem; quanto mais escuro, mais nutrientes ele tem. Então você deve sempre misturar com o substrato, que é preto, né? Uma terra vegetal completa. Você mistura, ou apenas só com substrato mesmo. Você coloca o torrão da sua suculenta no vaso e completa com o substrato. Então isso é bem melhor do que só com barro puro, que tem pouco nutriente. Quando você compra uma suculenta na loja, ela vem nesses vasinhos aqui. Ela dura bastante tempo nesses vasinhos, mas só que mais cedo ou mais tarde você tem que trocar de vaso. Então, para você trocar, é bem simples. Primeiro, é bom colocar umas pedrinhas aqui no fundo do vaso para drenagem. Poucas pedras. Aí depois, substrato, um pouquinho de barro junto com substrato. E para tirar a suculenta do vaso, é bem simples. Você vira com cuidado. Se cair algumas folhas, não tem problema. Você aproveita para fazer outras mudas suculentas.
Então você tira as pedras assim, tira. Mas é simples, você vira o vaso e sai o torrão completo da suculenta. Então, se ficar difícil de sair, é só pressionar um pouco assim o vaso e tirar ele assim, da maneira correta. Então, coloca no outro vaso, coloca a terra de acordo com a altura do torrão e posiciona ele. Centraliza bem. E agora é só completar com o substrato e o barro. O substrato e o barro você pode encontrar nas lojas de planta mesmo, eles vendem no quilo, o saco de 25 quilos, você consegue comprar. Só preencher aqui direitinho. Como a suculenta ela é uma planta de sol, ela precisa ficar em pleno sol. Toda planta, tanto a suculenta como qualquer outra planta, que de pleno sol, ela precisa de bastante cálcio. Então qual é a adubação ideal para a suculenta? É essa adubação, esse adubo aqui, ó. Casca de ovo. Você pode passar no liquidificador para ficar assim o pozinho. E coloca assim nos cantos do vaso. Um excelente adubo para suculentas. A casca de ovo. Após isso, aí pode colocar as pedrinhas para cobrir a terra. E tá pronto. Aqui vai mais uma dica com respeito à adubação. Por exemplo, você coloca a casca de ovo ao redor do vaso e só que com o tempo você vai regando a sua planta e a água ela desce pelo dreno por baixo do vaso. Só que não só a água ela desce por baixo do vaso, pelo dreno, mas se também os nutrientes eles saem com a água. Então é importante uma adubação regular na sua planta. Talvez um ou 2 meses você coloca um pouquinho de adubo. Pode ser a casca de ovo, novamente, ou pode ser um pouquinho, por exemplo, de NPK. Um pouquinho assim, com os 3 dedos. Mas nunca coloque diretamente na planta. Você coloca no canto do vaso. Porque se você colocar diretamente na planta, pode queimar a planta, porque é um adubo químico. Então, todo adubo químico é importante ou você dissolver na água ou colocar no cantinho do vaso assim. Essa é uma dica. Temos aqui outra suculenta que está muito judiada. Ela cresceu bastante, tem esse tronco bem grande. Essas folhas aqui um pouco caídas. Quando a suculenta está assim, nós podemos fazer o seguinte. Pode-se cortar ela aqui, bem aqui no tronco, bem aqui mesmo. Tirar essas folhas mais antigas, que já vai servir para mudas, outras mudas. Essas assim.
usar esse vasinho aqui, colocar barro novamente com o substrato. Pronto. E aqui agora é só molhar ela, manter a terra úmida para que ela possa enraizar novamente. O mesmo pode se fazer com essa aqui. E as folhas, como eu já mostrei antes, pode-se usar essas folhas aqui para fazer novas mudas. Muito bom. Um lembrete importante. A suculenta, ela é planta de sol. Então, nunca deixe ela na sombra, onde ela não vai receber a luz do sol, porque ela pode morrer. Então, por exemplo, às vezes você pode até ver na internet assim, fotos de suculentas em banheiro ou na cozinha, mas na internet muitas vezes as pessoas, assim, por exemplo, em sites de arquitetura, muitas vezes as pessoas colocam naquele momento para tirar foto e depois eles tiram. Então, assim, é importante deixar elas sempre onde elas vão receber a luz do sol. Você pode até fazer o seguinte, digamos, às vezes você vai receber uma visita, quer colocar uma plantinha ali para ficar mais bonito, uma decoraçãozinha, tudo bem, digamos, deixar ali 2 ou até 3 dias, pode ser, tudo bem. O que não pode é deixar que aquele ambiente ali seja um ambiente permanente da suculenta, no banheiro, na cozinha ou em qualquer outro lugar que seja fechado. Não pode ser o ambiente permanente da suculenta, porque ela vai precisar mesmo da luz do sol para ela sobreviver. Então, um lembrete importante é que a suculenta ela não pode ser molhada diariamente. E ao molhar ela, é importante molhar apenas a terra, aqui. E nunca com borrifador. Por que não? Porque o borrifador, ele faz uma névoa aqui na planta e ela acaba apodrecendo. Então, o importante é molhar na terra em vez de molhar em cima, aqui com um borrifador ou um regador. Nunca molhar aqui em cima, só a terra. Isso pode salvar a sua suculenta. Outra dica importante também é com respeito ao período de rega. Não existe um período exato. Não se pode dizer se você deve molhar 3 dias, cada uma semana. Não há uma regra para isso. É importante você observar se a terra está seca. Pode-se utilizar um palito, está úmida. Mas tem algumas pessoas que fazem assim e dá certo, eu já fiz e deu certo. Digamos, quando você for molhar a sua suculenta, pode molhar bastante ela até sair pelo dreno aqui embaixo. Quando sair pelo dreno, então tá bem molhada. Então, essas são algumas dicas com respeito às suculentas. Espero que tenha ajudado aí, tirado suas dúvidas. E qualquer coisa, colocar aí nos comentários mais alguma dúvida e nós iremos responder se soubermos. Então, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau.